Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal Descobrindo a Verdade e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o quarto gancho, né, religioso que prende a pessoa dentro das igrejas. Nós já falamos do primeiro, que é o aceitar Jesus, falamos do segundo, que é o batismo, o terceiro, que é o dízimo, e hoje vamos falar da oferta, tá ok? Mas Flávio, na Bíblia diz sobre as ofertas, e aí? Como que é a oferta na Bíblia? Como que realmente está escrito? Você já leu a respeito das ofertas? Aqueles versículos mágicos que os pastores leem para vocês? Você já leu a respeito desses versículos na íntegra? Você já leu todo o texto, toda a história sobre esses versículos? Não. Então pegue sua caneta, pegue seu papel e enquanto passa a vinheta aí, você já deixa seu like, tá? Envia já para um amigo seu aí e vamos lá, entendeu? Que nós vamos conversar sobre o quarto gancho, ofertas. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Voltando com o vídeo, galera, é isso aí. E esse vídeo eu fiz um PowerPoint, então eu vou ficar mais lendo do que falando para vocês, porque são muito texto e é algo muito complexo e eu não posso fazer o que eu faço nos outros vídeos, eu tenho que seguir ele à risca. Então eu fiz um PowerPoint aqui e eu vou ler, tá? E qualquer coisa eu edito essa parte aí e vou deixando minha voz seguindo enquanto o PowerPoint vai seguindo, beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Diante de uma grande miséria causada por excessos tributários, tanto do Império Romano como pela lucrativa empresa religiosa, o Salvador sabia que as leis do Antigo Testamento eram malignas por prometerem aos seus defensores proteção espiritual e riqueza. Por outro lado, os que não obedeciam, aconteceria aquilo que o povo mais temia: abandono e desprezo. O Salvador veio para romper com esse sistema. Infelizmente, este método maldito continua cada vez mais feroz. Neste vídeo, vamos ver os líderes religiosos, os que se dizem ungidos de Deus, né? Transformando generosidade em dinheiro, os manipuladores da fé, os ilusionistas mágicos do sistema religioso. Lembrando do que Satã ofereceu ao Salvador durante a tentação no deserto. Lembram do que ele deixou? A tentação no deserto? Riqueza e glória. Os que os altos intitulam ungido de Deus, que é desse mesmo Deus que foi tentar o Salvador no deserto, eles também prometem honra e glória. A mesma coisa. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Paulo diz: contribua não com tristeza ou por necessidade. O que Paulo está querendo dizer com contribuir por necessidade? Você tem necessidade de contribuir para ganhar 30, 60, 90%? Por que Paulo pediu essas contribuições e qual a finalidade delas? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos também a mesma coisa que ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16:1. Então aqui, galera, a gente já vê que ele fala que ele já pediu para as igrejas da galáxia. Mas Flávio, você sempre falou que a igreja é errado. Aqui está falando da igreja? Sim. Igreja é família, tá?
A igreja é o corpo. Eles falam assim, mas você não pode viver longe do corpo. Eu aqui nos Estados Unidos, eu posso viver com a igreja que eu tô lá? Se eu não congrego lá? Entendeu? Mas nós estamos unidos num só propósito, com certeza. E nós não precisamos de igreja para estar unidos num só propósito. Entendeu? E a gente vai ver isso aí em outros vídeos, ou até mesmo aqui, tá ok? Ora, quanto à coleta que se faz... esse aqui é o versículo que eu li agora. Santo, igreja, vamos ver o verdadeiro significado dessas palavras? Santo, no hebraico, chassid, significa piedoso, nome dado aos cristãos pela sua generosidade e bondade. Você pode conferir isso em Atos 9:13 e Romanos 6:27. Tá ok? Igreja, palavra grega, eclesia, é uma palavra composta de dois radicais gregos, ek, que significa para fora, e eclesia, que significa chamado. Chamados para fora do templo, entendeu? Mas também é uma palavra hebraica, oholial, que quer dizer tenda, morada, que é o que eu creio. A palavra, nós somos oholial, nós somos o que a tenda significava no Antigo Testamento, nós somos o segundo tabernáculo. Tinha o primeiro tabernáculo, nós somos o segundo. A glória do segundo tabernáculo será maior do que a da primeira, porque ela foi concretizada pela obra redentora e salvadora do nosso Messias, ok? No Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas vezes, sendo utilizada como referência a um agrupamento de cristãos e não a edificações ou templos, entendeu? Agrupamento de cristãos, quando eles se encontravam, não num lugar para fazer culto, culto, práticas divinas, sacerdócio, exercer o sacerdócio, culto de prática de tá em Hebreus, eu não lembro agora direito o que tá, mas eu sempre lembro dessa passagem e hoje eu não tô lembrado, me desculpe. Ritual, culto celeste, não lembro, alguma coisa assim, são 3. No Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas vezes, sendo utilizada como referência a um grupo. Quer dizer, eu estou aqui, eu posso estar visitando uma pessoa e nessa visita que ele me receber em casa e eu falar das coisas do Pai, entendeu? Seria algo informal, né? As coisas eram dessa forma. Quando o próprio Messias mandou de 2 em 2, ele não mandou fazer culto em lares. Ele mandou anunciar as boas novas, não as más que condenam, as boas novas, as boas de salvação, as notícias de salvação, né? A palavra, eu moro aqui nos Estados Unidos e nós temos aqui uma palavra que chama news, né? Quando você vê lá break news, tipo assim, notícias de última hora. News é notícias, novas, né? Coisas novas. Então, é o que há de novo na informação, né? News. Então, quando a gente fala assim, boas novas, assim, as coisas boas, né? De salvação, da nova aliança, entendeu? Então, seria bem interessante você ver isso, porque um grupo que quando você vai para a igreja, você está falando para 0 pessoas que não conhece. E não foi para isso que o Criador te chamou, entendeu?
Não foi para isso que ele enviou o filho dele para morrer na cruz. Tá certo? Ele falou, ele morreu na cruz para você ir anunciar o evangelho a toda criatura. O vinde adorai acabou na antiga aliança. Agora é ide, entendeu? Ide anunciai. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo está dizendo assim, ó, no primeiro dia da semana, você já aproveita e já faz aquela coleta. Quando eu chegar aí, é só pegar e ir. Não ficar afobado, falar, vamos esperar Paulo chegar, assim que chegar, recolhe. Não. E as coletas eram coletas de coisas de comida, entendeu? E nós vamos ver por que isso aí. Que isso aí está escrito em 2 Coríntios 16, 2. Isso que eu li agora. Você está cansado de ouvir isto, mas os manipuladores das escrituras não deixam você enxergar a verdade. É verdade. Você está cansado de escutar essas coisas. Mas quando que você entendeu que o propósito era esse? Eles sempre iludiram o povo, mas hoje vai cair toda essa mentira, este engano. A partir de agora, a partir deste vídeo, você vai entender o que é a oferta e como se pratica isso. Tá ok? Depois que chegar, eu enviarei. Que ele falou assim, ó, no primeiro dia da semana se ajunta, não esperando eu chegar. Porque depois que chegar, eu enviarei com carta de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. No templo, Flávio? Era no templo, não era? Não. Ah, aqui está escrito em 1 Coríntios 16, 3. Né? Notem que Paulo diz, levarem as ofertas até Jerusalém. Vou repetir, talvez você não percebeu a mágica, é bem rápida. Depois que chegar, eu enviarei com carta de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. 1 Coríntios 16, 3. Quanto aos socorros que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. 2 Coríntios 9, 1. Mas Flávio, você falou que isso não pode fazer, mas isso faz parte daquela mesma palavra. Você vai entender aqui que isso aqui foi algo que durou muito tempo, tá bom? Então a gente vai ver, porque isso aqui tem vários textos que a gente vai ler e a gente vai ver que isso aqui durou muito tempo, pelo quantidade de capítulos pulado e falado aqui e depois em outro lá na frente, você vai ver que essa fome durou muitos e muitos anos, tá? Notem, Paulo diz, socorro em favor dos santos. Socorro em favor dos santos. Lembre-se, santos significa piedoso. Nomes dados aos cristãos pela sua generosidade e bondade. As suas ofertas aos santos. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. 2 Coríntios 9, 6. Fique atento, o cisco que está sendo retirado dos seus olhos. Fique atento. Vai doer, mas a dor é no coração. Ao saber que você foi enganado, lesado, extorquido pela denominação que você ama. Eu também, amados. Eu também fui lesado. Eu também fui extorquido, enganado. Mas eu acho que diferente de vocês, eu fui uma pessoa que pouco dava oferta,
Nunca dei o dízimo na minha vida. E por sempre achar errado, né? Mas a oferta eu não sabia. E isso eu fui saber a respeito da oferta. Até no começo, quando eu saí das igrejas evangélicas, tudo, eu ainda apoiava a oferta. Mas no final, eu vou contar para vocês como que foi que eu descobri isso, tá? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segundo Coríntios 9:7. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Segundo Coríntios 8:13. Achei esta outra tradução muito explicativa. Vejam. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os outros necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Segundo Coríntios 8:13. Os enganadores são rápidos, mas consegui separar esse trecho. É justo que ajudem os necessitados. É justo que ajudem os necessitados. Que necessitados? Os santos de Jerusalém. O que está acontecendo para que Paulo pedisse oferta? A partir de agora, você vai ver isso aí. O que está acontecendo para que Paulo pedisse oferta? Isso não era feitio do apóstolo. Ele trabalhava para sustentar. Diferente desses aí, ó. Desses aí, que tá por aí, ó. Eles não trabalham para sustentar. Entendeu? Alguns deles trabalham. Porque o ministério que ele trabalha não tem dinheiro nem para o pastor da presidência, e quanto mais para eles, que são essas boteco de aleluia, né? E agora, quando ele é pastor dessas empresas grandes aí, desses grife gospel, né? Assembleia, Deus é Amor, Renascer, Quadrangular. Então, às vezes nem o pastor tem o que comer direito, os missionários enviados, né? E ele vive de doações desse povo, até os jubilados têm problema em receber depois, né? Então, o apóstolo Paulo, ele pediu essa oferta. E o que estava acontecendo para ele pedir? Mas só que ele trabalhava. Será que ele era lobo? Cão guloso? Então vamos ver o que estava acontecendo. Naquele dia, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Atos 11:27. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos 21:18. O historiador Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 103 d.C., relata o livro 6, capítulo 19, 458, que os moradores de Jerusalém, nesta época, comiam até mesmo solas de sapato, feno e etc. E ele relata também que havia caso de canibalismo naquela época, né? Pessoas morriam e eles comiam da própria carne desse povo que morriam. Tanto era a fome. Comiam solas de sapato, feno, para sobreviver. E os discípulos resolveram mandar cada um conforme as suas posses, socorro aos irmãos. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Atos 11:29. Entendeu?
Então, versículo 27, veio os profetas, né, os anciãos de Jerusalém até Antioquia. Aí o que por nome de Ágabo foi usado para dizer que haveria uma fome mundial nessa época, e os discípulos resolveram, de imediato já resolveram colher mantimentos para manter os salvos, né, os santos. Né? Esse aqui é o versículo 29. Versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Entendeu? Então, por meio de Barnabé e Saulo, eles resolveram ali que eles iam, quem ia ser o intermediador entre os gentios, né? E os judeus santos, né? Seriam Barnabé e Saulo. E Paulo continuou, depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, né? Voltei para lá para levar esmolas e ofertas para o meu próprio povo. Quer dizer, aqui, ó, Atos 24, 17. A gente estava falando de Atos 11 e já foi para 24, 17. Você viu que depois de muito tempo, depois de alguns anos, ele ainda foi lá para levar esmolas e ofertas ao meu próprio povo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, confirma tudo isso. Vejam. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, que era essa parte. Tá? Porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Romanos 15, 26. Notou? É para os santos pobres que viviam em Jerusalém, que estavam passando fome. Vamos ler novamente? Porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. A coleta era para os pobres entre os santos, quer dizer, tinha muitos santos, mas os que estavam mais necessitados recebiam essas partes das coletas, né, que estavam em Jerusalém. As ofertas não eram para construir templos, eram para os cristãos que estavam passando fome. As ofertas não eram para ministérios, eram para os cristãos pobres que estavam passando fome. Eram para os pobres. Manipuladores, mentirosos, pastores que querem lá, ó, traz a oferta aqui, ó. Vamos fazer como é que eles dizem? Um sacrifício. Isso não existe. O sacrifício foi feito no madeiro por nós. Hoje só existe o anúncio da graça, que foi o próprio Messias falou. As coisas acabou. Agora é só anúncio do reino. Não tem mais sacrifício. Não tem mais doações. Acabou tudo. Tá ok? Então é isso. O vídeo de hoje é esse. E eu espero que vocês entendam que a oferta era para ajudar pobre. Você quer fazer uma oferta? Ajuda uma pessoa pobre perto de você que você conhece. Vai lá, compra uma cesta básica e envia para ela. Com certeza isso vai falar muito mais do que você falando de Bíblia, que se ela estiver fazendo isso, ela vai para o inferno. Se ela estiver fazendo aquilo, ela vai para o inferno. Às vezes você não sabe que situação que ela está fazendo dessas coisas. Entendeu? Então vai lá, ajude, dê alimento a ela. E ela vai ver a diferença em você. Tá? E este vídeo hoje, como eu falei que eu ia falar, eu dedico este vídeo a uma pessoa que eu não conheço, mas considero como um grande amigo,
Paulo Tejo, né? Paulo Tejo, um cara sensacional. Se não fosse ele, eu não saberia a respeito das ofertas, eu ainda praticaria a oferta, né? Assim, envio de cesta básica para os pobres, mas eu achava que isso seria uma oferta como oferta religiosa, entendeu? Mas eu achava que só o dízimo era uma prática errada, mas a verdadeira oferta é essa. Então nós sabemos que a oferta que aqui está citada, né, é a que nós devemos praticar. Então, agradeço, Paulo Tejo, não sei se você um dia vai ver esse vídeo ou não, mas eu estou muito grato por ter conhecido, assim, essas palavras de você, né, e isso me edificou bastante. E eu quero levar esse vídeo para muitas pessoas, eu quero que vocês aí em casa façam isso também. Curta, compartilhe esse vídeo com seu grupo de amigos, com seu grupo de religioso, com seu grupo de estudos, né? Se você lidera um estudo, se você faz parte de um grupo, né, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, envia esse vídeo, tá? E como eu sempre digo, se você gosta, compartilhe com seus amigos, se você não gosta, compartilhe com seus inimigos, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.